Olá! A partir desse vídeo eu vou começar a mostrar uma série de trabalhos que nós fazemos aqui no nosso escritório, porque nesse canal do YouTube a gente dá muitas dicas e a gente vai continuar dando muitas dicas, mas a gente acaba que não mostra o nosso trabalho, então parece só a teoria. Então, para vocês conhecerem muita coisa que a gente fala na prática, nós estamos iniciando, a partir desse vídeo, uma série de vídeos que mostram o nosso trabalho, consultoria, projeto, execução de obras. Então, nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre uma das consultorias que nós fizemos, que ajudou muito o nosso cliente. Então, aqui nós temos mais de um tipo de consultoria. Essa consultoria nós chamamos de plano de ação. Por quê? Ele comprou um terreno e gostaria de construir um imóvel. Nós trabalhamos também com Light Steel Frame, tá? Para quem não conhece Light Steel Frame, aqui eu coloco para vocês um vídeo que eu explico vantagens e desvantagens do Steel Frame, e aí vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre como funciona esse sistema construtivo. E a questão dele era: será que eu consigo construir com o dinheiro que eu tenho? Quanto que vai custar? Essa consultoria, para ele, nesse caso, como é a construção do zero, se chama plano de ação. Nesse plano de ação, o que nós oferecemos? Como é uma casa em Light Steel Frame, nós oferecemos os seguintes itens. Estudamos a legislação do local, porque a legislação do local é o que vai dizer a metragem quadrada que pode ser construída, qual é a taxa de ocupação, enfim. Às vezes a pessoa compra um terreno e é possível ou não que ela construa o que ela quer. Então, ele passou pra gente um programa de necessidades, o que ele gostaria que tivesse no terreno dele, e a gente analisa o que é possível construir dentro da metragem quadrada permitida pela legislação da cidade, né, onde estamos trabalhando. Outra coisa também que nós oferecemos é uma estimativa de custo da obra, tá? O que é estimativa? É diferente de orçamento. A estimativa é algo aproximado. Nós temos uma estimativa mais básica, que é feita por base do CUB, que é o custo unitário básico, né? Que é o valor do metro quadrado, e a gente pega a metragem e multiplica por esse valor, né? E tem também uma análise um pouco mais detalhada para steel frame. Então, nós analisamos qual o material que vai entrar, qual o tipo de cobertura, enfim, eu vou explicar, vou até fazer um vídeo, se você quiser, coloca aqui nos comentários. Vou fazer um vídeo explicando o que a gente detalha na hora de fazer essa estimativa de orçamento de uma obra de steel frame. Então, eu vou mostrar para vocês como que foi essa consultoria, tá? Nós entregamos de forma digital para ele. Então, vou mostrar aqui para vocês na prática, tá? Não vou colocar o endereço do cliente, nem o nome do cliente, por ser algo confidencial. Mas eu vou mostrar para vocês como que funcionou essa consultoria e como que a gente resolveu, né, ou evitou problemas para o cliente. Então, inicialmente, nós fazemos um programa de necessidades. O que é esse programa de necessidades? É entender quais são os ambientes que o cliente gostaria que tivesse no imóvel dele. Então, aqui nós temos o primeiro pavimento e um segundo pavimento, que era até o que eles queriam mesmo, 2 pavimentos. Então, tem a sala de estar, de jantar, cozinha, lavabo, a suíte contendo banheiro, closet, lavanderia, vaga para 2 carros, pé direito duplo. E no segundo pavimento, um mezanino, né, ali tendo vista para esse pé direito duplo, banheiro e 2 quartos. E a ideia seria que a construção, né, o sistema construtivo, fosse em Light Steel Frame. E aí o plano de ação já faz um tempinho, né? Eu vou mostrar vários vídeos de consultoria de outros serviços para vocês. Esse foi em 2020. E nessa localização aqui, como vocês viram, eu tampei o endereço, mas fica no bairro do Recreio dos Bandeirantes, tá? Na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro. Essas são as dimensões do terreno. E aí, o que nós precisamos fazer? Aqui embaixo, eu tampei também a localização, mas fica dentro de um condomínio, próximo ali à mata, né? A uma área verde ali, tem uma área de proteção. Então, existe uma legislação um pouco mais restrita nessa área. Então, nós precisamos fazer uma análise dessa legislação, entender o que é permitido construir nesse local.
Então, aqui nessa análise, nós identificamos qual é a região administrativa, a área de planejamento, enfim, todos os dados urbanísticos para a gente conseguir fazer essa análise. Tá? Então, aqui nós vimos, por exemplo, que a taxa de ocupação desse terreno é de 20%, é taxa de ocupação. Se é uma taxa de ocupação de 20% e nós temos como dimensão 270 metros quadrados, então a ocupação é bem pequena, tá? Então, a área do terreno, como eu falei, 270 metros quadrados. Aqui, o provável, né, para vocês verem, aqui eu fiz um croquis, né, como eu falei, é um tipo de consultoria, é algo mais simplificado, não é projeto. Consultoria, plano de ação, é diferente de projeto, tá? Então, é realmente para fazer uma análise inicial. Então, o provável, né, 90 metros quadrados, e o permitido, 50 metros quadrados, tá? Então, nós vimos que a ocupação permitida é de 54 metros quadrados. E o que ele gostaria de fazer é maior, né? Então, assim, a área pretendida, 160 metros quadrados, sendo 90 metros quadrados no primeiro pavimento e 70 metros no segundo pavimento. Então, a gente já vê dali que o programa de necessidades que o cliente gostaria não é possível naquele terreno. Então, é um programa de necessidade, é uma consultoria que vale muito, porque ele viu que a compra do terreno não valeu. Não valeu a pena para o que ele gostaria. Ele vai precisar diminuir o programa de necessidades dele, né? Ou então, ele vai precisar vender o terreno e comprar outro. Então, assim, é uma coisa triste, mas é uma coisa que você evita problemas lá na frente. Porque se você começa a construir, você não vai fazer essa legalização naquele momento, mais para frente, isso pode gerar um problema da prefeitura embargar a obra ou então pedir para demolir alguma coisa, ainda mais por ser uma área próxima à preservação. Então, isso é muito importante, porque evitou muitos problemas, muitos prejuízos. E aí, continuando aqui a consultoria, aqui a gente fez um estudo da construção em light steel frame, que eu vou fazer um outro vídeo, né, para vocês. Mesmo que vocês perguntem quem quer, mas eu vou fazer esse vídeo porque eu acho muito importante. Então, aqui a gente explica quais são os tipos de estrutura que a gente considera, né, dentro do steel frame, né, o tipo de estrutura e o tipo de fechamento e acabamento. Então, por exemplo, vai ter placa cimentícia, vai ter placa standard, vai ter resistente à umidade, qual a localização, qual é a metragem quadrada, né, o quantitativo desses materiais, para a gente conseguir fazer essa estimativa de custo. E aí aqui nós vimos, no geral, olha, nem todo mundo mostra esses orçamentos. Isso daqui, lembrando que foi em 2020, já tiveram algumas mudanças, muita coisa aumentou, outras diminuíram, mas muita coisa também aumentou. Então, a parte estrutural, né, até o fechamento das paredes, esse seria o custo, e light steel frame, o que é considerado dentro desse custo? A estrutura, né, que é o pilar, viga e laje, que não tem pilar e viga dentro do steel frame, né, mas é o que as pessoas conhecem, né, da estrutura. Os fechamentos, que substituiria, né, reboco, alvenaria, e a cobertura, considerando o telhado. E o que falta incluir dentro desse orçamento, dessa estimativa? Serviços preliminares, fundação, instalação elétrica, hidrossanitária, esquadrias, revestimentos, vidros, pinturas e serviços complementares. Então, aquele valor que eu passei é o valor do sistema construtivo de steel frame. E aí aqui nós temos o quê? O CUB, como eu falei, que é o custo unitário básico, na época, ele era R$ 2.300 o metro quadrado. Então, nós consideramos uma área de construção, aqui que nós fizemos um cálculo interno, que a gente apresenta isso também para o cliente. Então, caso você tenha interesse em contratar o plano de ação, nós apresentamos como que chegamos nessa área, porque existem áreas que têm um custo mais elevado do que outros. Por exemplo, você pegar a metragem quadrada de um banheiro e comparar com a metragem quadrada de uma varanda, é muito diferente, porque a varanda ela não vai ter o mesmo custo, né? Não tem louças, metais, a quantidade de instalações que tem um banheiro. Então, nós pesamos em alguns ambientes. Então, a área de construção ficou 283 metros quadrados, né? Que seria a casa, mais a área complementar. A estimativa de custo, considerando steel frame mais a parte civil, que são aqueles complementares que eu falei, né? Aqui a incluir, deu
650 mil reais. Ai, meu Deus, é isso que custa uma casa. Depende da casa, mas muitas casas custam próximo a esse valor mesmo, a depender do programa de necessidades. A gente pode diminuir, pode aumentar, de acordo com as necessidades do cliente também e o tipo de acabamento que o cliente quer, o tipo de revestimento, enfim. Isso é uma estimativa, tá, gente? Isso não é um orçamento, lembrando. E isso não teve projeto, isso teve uma consultoria. Então, muita coisa pode mudar. E a estimativa de prazo é de 6 meses. É um custo é um tempo reduzido em relação à alvenaria, tá? O pilar, viga, porque precisa de um tempo de cura, né? Um tempo de secar todo a laje, o pilar, enfim, o sistema construtivo que é bem mais rápido é o Lattice to Frame que a gente está apresentando. Então, 6 meses é do início, ali, desde a fundação até a casa estar pronta, né? Então, aqui, qual é o custo de casa naquele local? Se você for chegar lá, não, eu quero comprar uma casa já pronta, eu não quero a dor de cabeça de construir uma casa. Então, você vai pagar ali a média de 1.200.000. Isso em 2020, tá? E o custo do terreno? Uma média de 270 mil reais. O custo da obra, né, que nós fizemos esse orçamento? 650 mil. Então, o que a gente considerou ali? Para você comprar uma casa já pronta, é 1.200.000. O terreno mais a obra fica próximo ali a 950 mil. E aqui ainda aumentei um pouco, né? 30 mil. Então, na verdade, talvez a gente ainda consiga reduzir esses 950 mil. Então, daqui para vocês verem, é mais de 300 mil reais, mais não, no mínimo 250 mil reais de diferença entre você comprar uma casa pronta e você comprar o terreno e construir. Esses 250 mil, ou mais até, eles fazem grande diferença na hora de você comprar todo o mobiliário da casa, porque o custo não para aí, né? Tem outras coisas também. Então, aqui eu apresentei uma consultoria para vocês, que chamamos de plano de ação, porque é um plano que, a partir daqui, a gente consegue agir. Aí aqui eu apresento a sequência dos serviços, né, a consultoria, e aí depois a gente inicia, de fato, o projeto, fazemos o contrato de projeto e finalizamos fazendo o contrato de obra. Então, nós fazemos essa análise e geramos esse plano de ação. Então, a partir daí você sabe se é possível dar continuidade, se é melhor aguardar. No caso desse cliente, ele preferiu aguardar, né? Logo em seguida também entrou a pandemia, então diversos problemas, né, aconteceram, eles estão bem, graças a Deus, mas a pessoa precisa às vezes parar e falar, peraí, deixa eu ver se dá para continuar ou não. Porque a verdade é que muitos arquitetos, né, muitos profissionais vão falar, não, vamos dar continuidade, vamos fazer o projeto, vamos fazer a obra, e lá na frente a gente vê como que vai ficar. Se a pessoa não tiver como fazer, ou então vê que a legislação não permite, vai ter que mudar o projeto todo, isso acaba gerando muita frustração. Então aqui, o objetivo da nossa consultoria é fazer da melhor forma uma parte inicial antes de começar um projeto, para que você saiba o que é possível fazer dentro desse projeto, de forma, antes de fazer o projeto, né? Algo rápido e barato para você conseguir entender as possibilidades, tá? Então, queria saber de vocês o que vocês acharam dessa consultoria, o que vocês acharam dessa série de vídeos que a gente vai fazer mostrando os nossos serviços. Esse é o plano de ação, a gente vai mostrar consultoria, nós vamos mostrar também acompanhamento de obra, vamos mostrar projeto arquitetônico, projeto de interiores, nós trabalhamos com tudo isso, estudo de viabilidade financeira, que nós temos uns vídeos aqui também falando sobre. E é isso, se você gostou do vídeo, curte, compartilha para aquela pessoa que você sabe que vai fazer diferença esse serviço. E caso você queira contratar também a consultoria ou plano de ação, pode entrar em contato ou pode mandar também um e-mail para a gente, tá bom? Então, obrigada, tá, por assistir o vídeo até o final e até o próximo.